Olá, amados. Pontualmente no meu relógio, 9 horas. Voltamos para falar da palavra do Senhor e, como nós sempre falamos, é uma gratidão poder dividir com os amados mais uma vez esse estudo bíblico e o meu agradecimento a alguns irmãos que têm, em especial, mandado vídeos, mandado mensagens. Pastor, olha essas atualidades aqui. Pastor, a respeito desse tema aqui, como o Senhor tem sentido, como que o Senhor tem visto. E Deus tem nos ajudado através também desses irmãos a mantermos sempre atualizados quanto a tantos temas. Amém? Eu gostaria de iniciar já fazendo essa oração, que Deus possa falar conosco nesse instante e tocar os nossos corações quanto a tudo isso que iremos tratar hoje. Pai, nós queremos colocar diante de Ti esta manhã, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos alerta. O Senhor não deixa o coração do Teu povo se enganar, ó Pai. E tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem exprimido, ó Pai, tem se cumprido item por item, ó Pai, porque a Tua palavra já diz que ela não passará. Tudo passará, mas a Tua palavra não passará. A Tua palavra se cumpre, ó Pai. Mas nesse instante queremos pedir a Tua direção, pedir, ó Pai, o Teu cuidado sobre nossas vidas, que seja realmente uma aula guiada pelo Teu Espírito, uma aula onde o Teu Espírito, Senhor, ministre a esses corações as Tuas verdades, preparando cada um de nós, Senhor, para tudo que iremos passar, ver, para que estejamos prontos para naquele dia possamos subir diante de Ti. Nós colocamos tudo isso diante das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Bom, eu quero, como sempre, começar a aula, falando um pouco sobre algumas atualidades, até sobre algumas coisas que me perguntaram, algumas coisas que me mandaram, Bom, quero começar a falar para vocês sobre uma revista de Economist, Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, até porque eu já comentei no canal, E por que eu quero estabelecer uma relação e vocês já vão entender daqui a pouco essa atualidade. Essa revista de Economist, ela tem no jargão popular aí fora a característica de ser entendido como uma revista profética, uma revista que coloca temas logo na sua capa inicial e que esses temas vão se cumprir durante o ano. Então você vê, por exemplo, uma The Economist de 2015, ela é publicada logo no final de 2014 e quando nós observamos o ano de 2015, tudo se cumpriu muito próximo daquilo que estava no papel, 2016, 2017 e assim tem sido, E nós colocamos diante de vocês que não é porque a revista The Economist é profética. Na realidade, nós sabemos que a The Economist é uma revista patrocinada por aquele grupo que eu já mencionei aqui, de famílias poderosas, de famílias com dinheiro e que patrocinam o caminho para a chegada do anticristo. Então é uma revista, uma visão que fala sobre economia, teoricamente, sobre a visão econômica, mas com um foco totalmente preparando este caminho para esse novo tempo que vai existir.
E daí você diz assim, qual é a importância disso, pastor? Qual é a importância de observar essas revistas, de ler essas revistas, já que elas têm um cunho esquerdista, já que elas têm um cunho voltado para o preparo da chegada do anticristo? Por quê? Porque eles vão colocar exatamente as coisas que eles arquitetam para chegar num tempo em que o anticristo voltará. Eu mostro para vocês a capa, por exemplo, essa não é a capa anual, não é aquela capa que sai, né, todo final de ano para prever o próximo ano, mas é uma capa que fala do Brasil. Não sei se você consegue avistar bem aqui, ó, nessa árvore maior, onde o foco está maior, nós vemos um corte de um caule, mas se você reparar, você tem o mapa do Brasil nesse caule, né? E se você reparar a mensagem ali, eles estão falando de morte na Amazônia. Veja quantas podas de árvore, quantos cortes de árvore, e uma revista que já foi publicada há alguns meses, e curiosamente, nós temos tido incêndios, né? Não só na região da Amazônia, mas no Pantanal e em tantos outros lugares, notícias em grande peso de destruição. Por quê? Porque eles querem minar a estrutura de governo que nós temos aqui, né? Por quê, pastor? Porque eles querem demonstrar, principalmente, que a Amazônia ou esses grandes campos, eles deveriam não ser de um país, mas de quem? De um governo mundial. Esses dias uma amada irmã nos manda um dos vídeos que ela nos mandou ali, Macron mencionando, entre muitas coisas, que a Amazônia, o bioma Amazônia, a floresta amazônica, deveria ser não do Brasil, mas do mundo, né? Ou seja, ele dizendo que todos os lugares onde há um bioma, onde há uma floresta, onde há algum tipo de preservação pertencem ao mundo. E daí você vai dizer, nossa, que bacana, que interessante, puxa vida, eles estão preocupados com o meio ambiente. Não, não estão nem aí com o meio ambiente, até porque, se você for analisar a Europa inteira está destruída em termos de florestas, né? É muito raro os lugares onde existe algum tipo de preservação, né? Ou a grande parcela está destruída. E por que eles querem falar principalmente da Amazônia? Por causa do solo amazônico, por causa dos minerais que nós temos na Amazônia. Por quê? Porque um país que possui uma autossuficiência é um país que, entre aspas, não deve satisfação aos demais. Como assim, pastor? Se o Brasil tem minérios importantíssimos, se o Brasil tem manganês, se o Brasil tem outros minerais como magnésio e tantos outros, tem ouro, tem prata, o que ele faz? Ele negocia, ele não precisa de outros países. Um país que tem uma reserva de água muito grande, ele negocia, ele não precisa de outros países, né? Se bem administrado, ele consegue dar passos largos. Agora, qual é o porém disso? O porém disso que eles querem levar todos os países a se tornarem cativo de um único governo, certo? Então daí você vê que nós temos uma estrutura mencionada nessa revista a respeito da Amazônia. Por quê? Porque eles querem trazer a Amazônia, tirar do Brasil um dos maiores centros de concentração de riquezas naturais do Brasil, né? Além disso, eles querem continuar explorando a Amazônia, porque não sei se você sabe, nesse último governo foi vetado e foi colocado
uma fiscalização muito mais severa contra estrangeiros que acessavam a Amazônia e levavam daqui clandestinamente minerais, plantas e tantas outras coisas, ok? Mas o que é preciso falar? Simplesmente dizer, vou tirar a Amazônia deles? Não. Eles precisam colocar de uma forma que sensibilize as pessoas. E qual é essa forma? Olha, observe, a Amazônia está sendo destruída, a Amazônia está sendo perdida e nós precisamos de um governo mundial para controlar tudo isso, né? E daí você vê então, por exemplo, uma The Economist que saiu no final do ano passado prevendo o 2020. Você pode ver até lá, né? O 2020, ó, 20 numa cor e o outro 20 em outra cor. E dentro dessa estrutura, você fala assim, pastor, parece até aquele papel que nós lemos lá no oftalmo para ver o tamanho das letras e tudo mais. Mas observe que tem códigos aqui dentro. Por exemplo, logo abaixo do 2020, você vê o escrito Trump. Logo na sequência, você vê um BR Brasil, né? Então, você começa a raciocinar em cima. Você vê também um Brexit, que está relacionado ao Brasil e alguns outros países que se relacionam entre si, ok? Então você começa a ter algumas dicas, não vou ficar aqui detalhando item por item, né? Você começa a ter algumas dicas da caminhada que eles querem fazer com relação às estruturas do mundo no ano de 2020 e que você viu que elas estão se complementando, que elas estão realmente se confirmando, né? Entre elas, não sei se você sabe, nós teremos uma eleição americana agora por volta de outubro, novembro, possivelmente, né? Daí você vai dizer, pastor, qual a relação disso? Vale mencionar que existe um pastor chamado Dana Converstone, pastor Dana Converstone, é um homem de Deus, um homem maduro, um homem sério, não sai por aí profetizando qualquer coisa, mas ele teve uma revelação no final do ano passado, mais ou menos por volta de dezembro do ano passado, em que Deus mostrava para ele uma pandemia chegando ao Brasil. E isso tem, inclusive, postado em vídeos, né? E ele ficou muito temeroso de mencionar isso. Por quê? Porque não é fácil alguém chegar e dizer, olha, eu sonhei que vai vir uma pandemia no mundo e o mundo vai ficar um caos, o mundo vai sofrer sérias consequências por causa dessa pandemia. Mas, veja que esse momento se cumpriu e ele via exatamente o mês de março e o mês de junho. Quando chega no mês de junho, ele tem novamente uma revelação, um sonho, né, com conteúdo de revelação, e Deus mostra para ele o mês de setembro e o mês de novembro. Né? E daí Deus começa a colocar diante dele que os Estados Unidos poderia estar sofrendo um caos. Poderia não, vai sofrer um caos quando chegar lá pelo mês de novembro. Né? E ele conseguia ver que tinha algum tipo de envolvimento com eleições americanas e tudo mais, ok? Muito bem. Daí você vai dizer, pastor, e daí? E daí que ele falou isso e publicou isso no mês de junho, o segundo sonho, publicado no mês de junho. Agora, olhe essa revista que saiu da Economist no mês de setembro. Né? Você vai ver que está escrito uma eleição feia na América, né? America's Ugly Election, né? E daí você vai falar, pastor, mas e daí? Qual é a relação disso? Lembra que eu falei que a The Economist é uma revista que publica algo que eles entendem lá no mundo como profético, mas na realidade nós sabemos que é aquele grupo que manipula
a economia, manipula os governos, manipula todo um sistema para a entrada do anticristo. E o que você observa? Ah, pastor, eu observo uma faixa americana, né? E observo duas estrelas que também são comuns na bandeira americana. Só que perceba que essas duas estrelas que parecem um olhar, uma delas está com uma lágrima. Daí você vai dizer, já percebi, pastor, a estrela da esquerda. Não, entenda que a imagem está virada. Você tem que entender a imagem no ponto de vista em que ela foi publicada. Ou seja, este lado onde há a lágrima é o lado direito da revista. Ou seja, como se dizendo, uma eleição americana onde nós temos os republicanos à direita e à esquerda nós temos os democratas. E quem está chorando? Os republicanos à direita. Em outras palavras, já está havendo uma previsão de que esta eleição será confusa, essa eleição trará certos desconfortos, e esses desconfortos terão como resultado a lágrima, o choro, a tristeza da direita, dos republicanos, ok? Muito bem. Daí você vai me falar, pastor, mas isso, né, é uma visão deles. Não sei se você sabe, saiu na revista Exame, ok? Eu tenho até aqui publicado para que as pessoas quiserem entrar, mas você põe lá, revista Exame, o próprio Trump está falando nesta revista que as eleições americanas irão trazer grandes problemas a ponto de terminarem na Suprema Corte Americana. Em outras palavras, o próprio Trump está prevendo e dizendo que vai haver uma batalha muito grande, um conflito muito grande e que terá que ser decidido diante do tribunal americano. Há revistas ou os sites do MSN também mencionam claramente que vai haver uma conturbação muito forte e que eles acreditam até que a Rússia vai entrar nesse sistema e lançar muitas notícias fakes, dizendo que se eles perceberem que o Trump está em vantagem, eles vão lançar notícias fakes dizendo que houve algum tipo de ilícito, houve algum tipo de manobra na política para que o Trump ganhasse, causando uma comoção nos americanos, uma série de inconvenientes, né? E possivelmente a queda da direita com o ganho da eleição pela esquerda. Por quê? Porque a esquerda é que está sintonizada com esse sistema, ok? A esquerda que está sintonizada com essa forma de governo mundial. Muito bem, pastor, o senhor está defendendo o partido? Não, não estamos defendendo o partido, estamos apenas analisando. Agora veja que interessante, né? Esse pastor Dana, quando ele vai falar sobre a continuidade desse sonho, ele vai falar que entre essa visão que Deus deu e marcava o mês de setembro e o mês de novembro, se você contar, você vai ver que vai dar, e ele diz, por volta de uma quarentena, uma nova quarentena. Ah, mas pastor, isso indica que ele está dizendo que as pessoas vão ficar novamente em suas casas 40 dias? Não necessariamente. Pelo que entendi, ele está falando que é como se no mês de setembro você contasse 40 dias e fosse parar em novembro. Daí você vai falar, mas pastor, de setembro para novembro são 60 dias. Mas acontece que nós temos que encarar qual foi o início do ano judaico. Você que nos acompanha sabe que o ano judaico começou à noite do dia 18 até o final da tarde do dia 20.
Em outras palavras, um dia completo do ano judaico, né, novo, vai agora entrar exatamente a partir do final do dia 20 para o dia 21. Se você somar 40 dias aí, você vai cair exatamente no dia 1 de novembro. Ou seja, como ele notificando que poderiam haver dificuldades. Agora, qual é o porém de nós estarmos citando isso? Ele foca muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país dele, né? Mas observe que há uma menção dele que diz assim: e muitas coisas irão ser reveladas, e muitas coisas que estavam no oculto vão aparecer, né? E lembre-se que o seu pastor Batelli aqui comentou com vocês também lá no ano passado, que 2020 Deus mostrava para o coração dele que seria um ano do quê? Um ano de exposição, ok? Por que um ano de exposição? Porque, amados, para quem já está com a gente, aprendeu que todo ano que traz um princípio de avivamento, todo ano que traz um princípio de mover espiritual, ele traz consigo uma das características do avivamento, que até é o tema que nós estamos tratando aqui, que é a exposição. Se você for lá no Evangelho de João, que é o evangelho considerado com o maior aspecto divino, com o aspecto mais espiritual, tanto que Jesus é apresentado no Evangelho de João como a figura da águia, você vai perceber que é o evangelho que mais expõe, né? Eu comentei até com vocês que quando eu ia para algum dos outros evangelhos, quando eu comentava sobre o soldado Malcolm, que tinha sua orelha cortada por um dos discípulos, no outro evangelho não se mencionava nem o nome Malcolm, nem o nome do discípulo. Mas no evangelho de João, o nome é mencionado, porque é um evangelho de exposição. Então, perceba que nesses 40 dias, esse pastor muito conectado com essa ideia, ele fala, vai haver exposição. E talvez, infelizmente, até alguns crentes americanos, e eu estendo isso para maneira mundial, né? A igreja mundial, né? Universal em termos de todo o globo da Terra, também pode ser que tenha desilusões, pode ser que se não estiver firmado na figura de Deus, pode acabar caindo, né? Muito bem, vamos mais adiante. O que acontece, pastor? Essa é uma notícia que eu queria ter colocado para vocês, que o pessoal nos escreveu. A segunda notícia que nos colocaram, que também é muito importante, então grave. A primeira delas, avivamento lembra exposição. Exposição para alinhamento, exposição para separação de joio e de trigo, exposição para correção, né? Agora eu quero falar de um outro tema que está muito em voga, que está muito sendo colocado no ar também, né? Antes de entrar propriamente no avivamento que nós temos falado, que é a história do dinheiro virtual. Pastor, o senhor acredita que virá esse dinheiro virtual? Sim, amados. Nós comentamos, enquanto estamos dando Apocalipse, que a moeda não será mais moeda física, não será mais dinheiro físico. Por quê, pastor? Porque o dinheiro físico você tem um poder de controle muito grande, entendeu? Então, se você quer colocar no banco, você coloca. Se você quer reter esse dinheiro, você coloca. Antigamente, como é que você derrubava esse dinheiro físico? Através de inflação, através de variações, ok? Então, esse dinheiro físico poderia, então, sofrer problemas com uma alta de uma inflação e alguém que tivesse o dinheiro perderia, então, o poder de compra, ok? Agora, veja, qual é a ideia deles? O dinheiro virtual. Porque o dinheiro virtual, não sei se você sabe, como, por exemplo, o Bitcoin, ele terá acesso através
de um registro online ou mesmo offline no seu computador. E você vai falar, pastor, mas isso é ótimo, porque eu não vou mais ter o perigo de ser furtado. Por quê? Porque o dinheiro vai estar online. Amados, observe, nós não temos os bancos com os seus registros digitais. Nós não temos visto os hackers invadindo contas e mudando, alterando valores de contas, bloqueando contas, retirando dinheiro de contas. Observe, o dinheiro virtual é muito mais perigoso. Você que tem que ter um cuidado diário em fazer backup do seu computador. Agora, o que está acontecendo? Se o dinheiro se tornar virtual, a dificuldade para se ter o controle disso vai ser muito grande. Daí você vai falar, mas pastor, será que as pessoas vão aceitar isso? Novamente eu entro para vocês. É um preparar, é montar uma estrutura para preparar o caminho para o dinheiro virtual, porque se o dinheiro físico tiver agradando a todos, ninguém vai querer dinheiro virtual. Para que dinheiro virtual se o dinheiro físico, se a moeda, propriamente dito, já nos dá uma condição ideal, né? Então, não sei se você percebeu, nós tivemos uma pandemia. Nessa pandemia, uma das maiores causas dessa pandemia foi que houve um balanço na estrutura financeira. Por quê? Porque muitos países deram a seguinte ordem: fique dentro de casa. E pastor, mas a pandemia não está ocorrendo? Claro que está. Existem pessoas que morreram na pandemia? Claro que morreram. Mas perceba as manobras para que haja um caos financeiro, um caos político, para que algo aconteça no futuro. Entre eles, não sei se você sabe, o Brasil vinha em ascensão. Os Estados Unidos, por exemplo, ele estava com uma taxa de desemprego apenas de 3%, que era uma taxa considerada ótima para um país, né? Ou seja, isso estava inclusive elevando o nome da direita, elevando o nome do Trump. E agora, depois de toda essa pandemia, calcula-se que a taxa de desemprego está por volta de 15%. E daí você vai entender o que eu estou falando, como que a gente vai chegar no dinheiro virtual. Daí o que acontece, pastor? Não sei se você sabe, o mundo econômico, o mundo da economia, como que ele sempre lidou com o momento de crise. Ele sempre procurou investir em investimentos com grande liquidez. O que é isso, pastor? Investimento com grande liquidez. É aquele investimento que você tem como comprar e vender facilmente. Ok? Ou seja, ele tem um fluxo muito fácil. Dentre eles, até hoje, né? Até pouco tempo atrás, o dólar e os títulos dos tesouros americanos eram considerados os melhores investimentos. Então, o que a pessoa dizia? Olha, no momento da crise, eu compro dólar, porque se acontecer, por exemplo, do real desvalorizar, eu tenho dólar. E se, vamos supor, o real estava, por exemplo, 3-1 com o dólar, né? Então, um dólar valia R$3. Eu pegava R$3.000, comprava $1.000, ok? E ficava com os $1.000 guardados. Daí houve uma desvalorização. Vamos supor, então, agora, cada R$5 compra apenas $1. Daí você vai falar, opa, então o que antes valia 3.000, agora vale 5.000. Sim. E o dinheiro real ficou desvalorizado. E isso trouxe prejuízo, ok? Só que, para quem tinha os $1.000 guardados, vamos pegar esse exemplo, ele continuou com os $1.000. Ele não sofreu essa consequência dessa desvalorização. Porque os 3.000 que ele investiu em $1.000,
agora vale R$ 5.000, ok? Então, de uma forma muito simples, o dólar e os títulos do Tesouro Econômico Americano eram, então, os grandes investimentos, ok? Muito bem. Só que, qual é o porém? Nem tudo é vantagem, nem tudo é desvantagem. A taxa Selic no Brasil, que é uma taxa, né, onde você tem uma média de juros, ela está chegando, essa taxa, na direção do zero. Daí você vai dizer, pastor, qual é o porém, qual a ligação disso com aquilo que você acabou de falar? Essa taxa, ela faz o seguinte, se ela está com o juro dela muito baixo, as pessoas que estão em outros países e que investiam no Brasil começam a achar que o Brasil não é mais interessante. Por quê? Porque elas dizem assim, olha, antes por que eu investia, colocava dólar no Brasil? Porque eu tinha uma taxa de juros muito elevada. Então essa taxa de juros muito elevada da Selic fazia com que meu dinheiro valorizasse. Então valia a pena investir no Brasil. A partir do momento que essa taxa começa a baixar, esses investimentos que vinham de fora começam a diminuir. Eles vão falar, para que eu vou colocar no Brasil se não vai valorizar tanto? Se é menos dólar entrando no Brasil, isso faz o quê? Faz então que a relação do real com o dólar comece a se distanciar, ou seja, o dólar começa a ficar mais caro. Então o real, ele nunca teve tão desvalorizado quanto nesse momento, tirando, né, um período de 2002, quando Lula ganhou, que realmente o real ficou bem desvalorizado frente ao dólar. Agora, isso é uma explicação para vocês sentirem como funciona a economia em termos de moeda. Agora, a guerra econômica que havia entre os Estados Unidos e a Rússia vai começar agora a ceder, e quem que vai entrar na parada da Rússia? A China. A China, pastor, sim, a guerra que antes a gente conhecia como a guerra entre Estados Unidos e Rússia vai começar a tomar um outro polo, Estados Unidos versus China. Por quê? Porque a China está despontando. Não sei se você lembra dos filmes, se você é um pouquinho mais velho, 30 anos, 40 anos, você vai se lembrar dos filmes do Rocky Balboa, certo? E lá no Rocky 4, o Sylvester Stallone vai lutar com quem? Com um russo, né? Não sei se você lembra dos filmes do 007, era muito comum que o 007 lutasse contra um agente russo, né? Por que isso? Porque havia uma guerra velada, uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, onde os Estados Unidos sempre tentava mostrar a Rússia como seu verdadeiro inimigo e vice-versa, né? Muito bem. Agora, a desvalorização está ocorrendo por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós estamos vendo a ação do inimigo para trazer a chegada, então, da tribulação, ok? Agora, pastor, mas e daí? Porque se o real desvalorizar e o dólar ficar em alta, os Estados Unidos continuam forte. Não, porque o dólar está correndo risco de se fragilizar. Tanto que esse pastor, Dana Converstone, menciona que na visão que ele teve dessas eleições americanas, o dólar ia começar a sofrer um processo de prejuízo. O dólar ia acabar caindo, a ponto de, quem sabe, até derrubar Donald Trump. E a direita, então, perderia para a esquerda. O único fator favorável
é que está havendo esses acordos, como nós já mencionamos em outras aulas, entre Israel e os países islâmicos. E isso está sendo bem visto na visão deles. Mas nós sabemos que também é um sinal para a chegada do anticristo, ok? Agora, olha que interessante, né? Quando começou o papo do Bitcoin, a China falou, olha, eu não tenho interesse nenhum nesses Bitcoin, como vocês queiram chamar. Só que agora, isso em 2007, a China proibiu o Bitcoin e agora ela está criando a sua própria moeda virtual. Ela está criando o seu próprio sistema virtual. Você vai falar, pastor, qual é o problema? Amados, entenda como as coisas estão caminhando para a chegada da tribulação. Os Estados Unidos era um país, e é um país ainda muito poderoso, não sei se vocês sabem. Quando você vai comprar um tênis, antigamente, não sei se você pegava lá, por exemplo, uma camisa, um tênis, e via lá, Made in USA, ou seja, fabricado nos Estados Unidos da América, ok? Você reparou que quando você vai comprar os tênis hoje, você vê lá, fabricado em Taiwan, fabricado na China, ok? E daí você vai falar, então não é original. Não é original, é sim original. Só que por quê? Porque os Estados Unidos começaram a ver que a China tinha um direito trabalhista muito pouco expressivo. Ou seja, os funcionários que trabalham na China, os chineses, trabalham horas a fio sem quase receber nenhum direito. Isso faz com que esse sistema quase que de escravidão faça o quê? Com que os valores dos produtos chineses sejam muito baixos. E daí os Estados Unidos parou e pensou assim, espera aí, vamos terceirizar o nosso material. Para que fazer um tênis, por exemplo, nos Estados Unidos e ter que pagar uma série de direitos trabalhistas que vão encarecer o nosso produto, se a gente pode pedir e terceirizar e mandar que os chineses façam o tênis para nós. Daí nós compramos dos chineses e trazemos ainda com um preço muito mais baixo do que se nós mesmos fizermos e ainda vendemos obtendo lucros sobre eles. Ok. Só que os Estados Unidos contava com o seu grande poder de compra. Ok? Só que o que vai acontecer agora? O poder de compra dos Estados Unidos baixou, porque a economia depois da pandemia baixou. Então, os Estados Unidos pode estar correndo o risco de sofrer uma recessão, ok? Agora, veja, vale a pena mencionar que se a gente olhar no modo geral, nós tivemos uma era que era uma era da agricultura, certo? Onde a predominância era na agricultura, depois uma era que nós vivemos até pouco tempo atrás, que era uma era industrial, onde prevaleciam as indústrias, e nós estamos passando a viver agora uma terceira onda, que é a onda digital. E essa onda digital, associada a esse caos, vai começar a trazer o que, pastor? Uma mudança geral. Lembra o grande reset? Ah, tá, pastor, estou entendendo. Quer uma prova disso? Eu não sei se você sabe, você já deve ter acessado a Netflix. Há alguns 20 anos atrás, uma das empresas locadoras de fitas, né, de DVD, de CD, era a Blockbuster. E era um verdadeiro império. Ela reinava quase no Brasil inteiro, né? E a Netflix chega para ela, isso há 20 e poucos anos atrás, e falou, olha, eu tenho um sistema, que é um sistema digital de filmes. Vocês não querem comprar
Ah, nós não queremos, porque nós temos uma estrutura muito sólida. Ah, vocês têm uma estrutura sólida? Então tá bom, então eu mesmo vou seguir com a minha ideia. Em resumo, passado 20 anos, a Netflix estourou o pico lá em cima e a Blockbuster quebrou. Você não ouve mais falar em Blockbuster. Por quê? Porque é a tendência digital chegando. E quem não conseguir andar nessa tendência digital tem grande chance de quebrar. Então, antes, verdades absolutas, como, por exemplo, acreditar que os Estados Unidos não sofreria qualquer tipo de retaliação econômica, hoje nós estamos vendo que ele pode sofrer sim. Olhar e ver uma China que antes, teoricamente, as pessoas não davam muito, se levantando e se tornando uma grande potência mundial, hoje nós vemos que sim. E por quê? Porque a China vai desempenhar um papel muito importante nessa estrutura da chegada do anticristo, ok? Vai ser um dos países apoiadores, ok? Muito bem. Pastor, e aí? E aí que uma das tendências que nós temos hoje é conhecida como a criptomoeda. Pastor, o que é a criptomoeda? É o que eu estou falando, é pegar a moeda física e torná-la digital. Como é que eu faço isso? Vão existir códigos de computador e esses códigos, cada código vai representar um valor monetário, ok? Então vamos dizer, um determinado código vai representar R$50, um determinado código vai representar R$100, né? E assim por diante. Mas pastor, qual é a vantagem e desvantagem disso? Como eu falei, qual é a vantagem? É menos burocrático, ok? Mais fácil, você acessa por qualquer computador. Vai ter uma aceitação global, ok? E daí você já vai raciocinar rápido. Opa, se é uma aceitação global, eu então vou ter uma estrutura de uma moeda que tende a ser uma moeda mundial. Opa, vai ter taxas menores. Por quê? Porque eu não vou precisar das estruturas físicas para controle, então os gastos serão menores e então taxas de custos menores. Isso são as vantagens, né? Agora, veja, existe problema nisso? Existe, eu já mencionei para vocês. Um hacker entrar e danificar o seu computador e você perder todo aquele valor que existia ali, ok? Agora, tudo isso tem um propósito só, que é a chegada e o preparar da entrada do anticristo. Amém? Então veja, esse princípio de aula, essa metade dessa aula, nós elucidamos, clareamos um pouco a respeito das coisas que estão acontecendo na atualidade, até que o pessoal tem me perguntado e nós temos mencionados aqui. Agora eu quero falar para vocês propriamente do avivamento, tá? Vocês vão se lembrar que o seu pastor mencionou para vocês, nas outras aulas, o texto de Joel 2. No texto de Joel 2, 28 a 31, nós estudamos e vimos naquelas aulas que havia uma promessa. Dentro dessa promessa, nós colocamos que Deus iria dar sinais do tempo que essa promessa ia se cumprir, certo? Então, por exemplo, Deus lá em Joel 2 mencionou que haveria prodígios no céu, na terra. E nós tratamos, por exemplo, na semana passada, entre um desses prodígios. Desculpa, semana passada nós não tivemos por uma eventualidade, mas na semana retrasada nós tratamos sobre um desses prodígios, que foi a lua de sangue, né? Nós tratamos e falamos também sobre alguns sinais terrenos, como o aliá judaico, ou seja, a saída dos judeus das terras estrangeiras, caminhando, voltando, subindo para Israel, né? Muito bem, isso é o texto de Joel 2.
O texto de Joel 2, quando ele fala de um avivamento, ele tem um foco, que é preparar profeticamente as pessoas para esse tempo. É trazer um olhar para essas pessoas dizendo, olha, agora que eu estou vivendo esse tempo, eu consigo identificar que o texto de Joel está se cumprindo. Eu consigo identificar que as promessas de Joel estão se cumprindo. Só que eu mencionei para vocês também que nós tínhamos o livro de Atos e que, curiosamente, nós temos Joel 2 e nós também temos Atos 2. E no livro de Atos 2, nós íamos ver o primeiro cumprimento do Pentecostes. Né? Ou seja, Joel falando sobre esse Pentecostes e nós vamos ter a base, o cerne, né? A estrutura inicial desse Pentecostes. E daí eu quero começar a separar para vocês algumas coisas. Que tem gente que pega assim, pega o Pentecostes e lança num pacote e diz, é tudo a mesma coisa. Não. Lembra que nós mencionamos em outras aulas, principalmente quando nós falamos das igrejas, que Deus tratava cada cidade e cada tempo de uma forma, e que apesar de nós termos o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o trabalhar, a obra era singular com cada região, com cada cidade, cada país e também com cada tempo. Eu não posso olhar, por exemplo, para um avivamento de Atos 2, que aconteceu há 2000 anos aproximadamente atrás, e querer pegar isso e dizer, nossa, vai ser idêntico aqui. Não. Eu tenho que pegar isso como lição, eu tenho que pegar isso como uma base, um princípio de algumas dicas que Deus está querendo dar para nós em cima do livro de Atos 2. Dizendo, olha, este é a base, essa é a estrutura. É em cima dela que vão se mover os outros avivamentos. Agora, quando eu vou lá nas cartas de Paulo, Paulo vai passar por diversas cidades em suas 3 viagens, e quando não passava, escrevia cartas também para essas cidades. E Paulo então vai escrever 13 cartas, ou seja, o Novo Testamento tem 27 livros, ele escreve quase metade. 13. E para cada cidade ele tem um trabalhar. Para cada cidade ele tem uma observação, ok? Só que é muito interessante que quando Paulo passa, por exemplo, em alguma dessas cidades ou escreve carta para alguma dessas cidades, há dentro dessas cartas capítulos que vão falar novamente do avivamento. E daí você vai me falar assim, mas por que tratar novamente do avivamento? Deus já não usou Pedro para falar e mencionar Atos 2? Aquilo já não era base? Sim, aquilo era base. Mas Paulo está mostrando como Deus trabalha o avivamento em um outro tempo, em outras cidades, de outras formas, mas que ambos são avivamento, ok? Mas que têm características em comum. Como assim, pastor? Vamos tentar clarear isso. Imagina você e sua irmã, ou seu irmão, ou uma família onde tem irmãos. Certamente, quando você olha para algumas famílias, você vê quase como uma fotocópia, certo? Então você fala, nossa, esse irmão é tão semelhante ao outro, que se falasse que eles eram gêmeos, eu iria acreditar. Só que em algumas famílias, você olha para os irmãos e você não consegue notar tantas características idênticas. Mas você fala, olha, tem alguma semelhança. Mas se você fizer um exame de DNA, você não vai descobrir que esses irmãos são do mesmo pai e da mesma mãe? Pois é isso que eu estou colocando para vocês. Por vezes você vai pegar o avivamento base, ou seja, o primeiro avivamento,
que ocorreu lá nos idos, né, de 2000 anos atrás, e você vai dizer assim, pastor, o que significa isso? É como se fosse o DNA do avivamento. É como se Deus estivesse falando que Atos 2, ele vai trazer para vocês, para nós como um todo, características que são a base do avivamento. Mas isso não significa que a gente tem que fazer uma fotocópia para o nosso tempo. Porque as pessoas há 2000 anos atrás eram uma. As pessoas há 2000 anos depois, ou seja, em 2020, são outras. Mas algumas coisas são como o DNA. Entre elas, por exemplo, o Evangelho de exposição. Deus vai alinhar a igreja para daí dar avivamento. Isso vai acontecer em qualquer período, de 1500, quando teve um avivamento, em 1700, quando teve um outro avivamento grande, em finais de 1800 para 1900, quando teve um outro avivamento grande. Isso está no DNA. Agora, tem características que são próprias da localidade, ok? Então vamos começar a entender hoje um pouco desse DNA do avivamento, ok? Já mencionei algumas outras características em outras aulas, mas vamos começar a entender um pouco desse DNA que está lá em Atos 2. Olha só. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, ou seja, Deus está mostrando que dentro desse DNA há um preparar. Você imagina que eles, depois da morte de Cristo, vão ficar ali resguardados 50 dias, né? 50 dias depois dessa ressurreição, se preparando para a chegada desse avivamento. Isso é DNA de avivamento. Tá entendendo? Isso nós dizemos, isto é a base do avivamento. Não existe avivamento sem preparo para avivamento. Só que, olha outros detalhes que pouca gente estuda em Atos 2, passa reto em Atos 2, e que eu preciso que vocês entendam, para que vocês possam chegar dentro do tempo de avivamento, aptos para receber também esse avivamento dentro de vocês. Estavam todos em concordância no mesmo lugar. Pastor, o que é isso? No mesmo lugar e em concordância. Ou seja, quando Deus derrama sobre algum lugar, Ele vai derramar só depois de um tempo de preparo, e depois do tempo de preparo, onde haja um espírito de concordância. Ih, pastor, aí complicou. O preparo já é difícil, mas um espírito de concordância, sim. Deus não vai mover em ambientes de divisão. Grave isso. É difícil o que a gente está falando, porque hoje nesse mundo nós vemos muita divisão. Então, o que vai acontecer? Esse avivamento que vai ser mundial, ele vai, na realidade, apesar de ser mundial, pegar grupos. De que forma? Ativamente. É claro que todos vão ver. É claro que todos vão participar passivamente, mas ativamente, grupos. E por que grupos, pastor? Porque Deus vai procurar quem está em espírito de concordância. Ah, pastor, eu estou com espírito de concordância com os americanos. Sim, aí é mais fácil. Eles estão distantes, né? Nós quase não temos contatos. Agora, veja que ele fala aqui, todos com espírito de concordância no mesmo lugar. Ou seja, dentro de uma concentração, tem que haver espírito de concordância. Dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, tem que ter espírito
de concordância. Isso é DNA de avivamento, amados. E entenda quão profundo é a aula que nós estamos dando. Que isso não é mencionado, em geral, quando se fala de avivamento dentro das igrejas. Se fala muito, não, vamos esperar o tempo que Deus derramar e nós vamos falar em língua e nós vamos pular e vai curar todo mundo. Não é assim. Tem que ter DNA para ter avivamento. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha que interessante o confronto que Deus mostra em Atos 2, que vai confirmar aquilo que eu estou passando para vocês. Quem que foi cheio? Quem estava dentro da casa. Quem estava dentro do espírito de concordância. E por favor, em nome de Jesus, eu não estou falando de placa de igreja. Eu não estou falando que você tem que pertencer à igreja X, Y, Z. Eu estou falando que dentro de uma casa espiritual, isso vai além de religião. Deus vai precisar encontrar espírito de concordância e Ele vai derramar dentro das casas, ok? E não necessariamente só a igreja em si. Se tiver uma casa de uma família onde haja espírito de concordância, onde todos estejam buscando o Senhor, Deus vai invadir esses ambientes, vai derramar sobre esses lugares. Agora veja, e foram repartidas por eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Daí você vai falar, pastor, todos, Atos 2 está dizendo que o DNA é todos. Não. O primeiro versículo diz, todos em espírito de concordância. Você precisa fazer essa conexão entre o primeiro versículo que fala todos em espírito de concordância e esse versículo que fala todos cheios do Espírito. Em outras palavras, esse todos cheios do Espírito é todos que estiverem em concordância com o Espírito Santo. Todos que estiverem em unidade. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Perceba, há dentro desse DNA novas línguas. Marque isso. E em Jerusalém, agora ele vai mais à frente dos versículos do mesmo Atos 2. Estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Olha o que acontecia naquela época em que haviam as grandes celebrações, judaicas, e uma delas é esse período do Pentecostes. Todas as nações migravam com seus representantes para Jerusalém. Por quê? Porque naquele tempo, eu já ensinei vocês, nós tínhamos as sinagogas. Não eram como hoje que você tem as igrejas em qualquer lugar. E previa-se que a pessoa pelo menos uma vez deveria ir naquele sentido, pelo menos em algumas festas específicas deveria caminhar no sentido de Jerusalém. E uma prova disso é Simão Cirineu, quando Jesus ia ser crucificado. Ele era de Cirene, lá para o lado da África, e estava na onde? Estava em Israel. Ok? Então veja, olha o que Deus preparou aqui. Quando todas as nações estavam debaixo do céu de Jerusalém. Havia representante da época de todas as nações. A Bíblia está dizendo isso. Então você imagina que tinha alguém da região da África, alguém da região do que nós conhecemos como Europa hoje, alguém da região que nós conhecemos como Ásia, do Oriente Médio, ou seja, de todo lado.
A América ainda não tinha sido descoberta, entre aspas, né? A América ainda não fazia parte desse velho mundo. Agora, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Olha só, a multidão está confusa. Viu como não é todos? Todos, em geral, a multidão vai ver. Por que a multidão estava confusa? Porque a multidão vai ver. Agora, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Agora, essa multidão vai então ouvir o DNA de Deus falando na sua própria língua. E aí vem um outro detalhe desse DNA de Atos 2, desse DNA, desse avivamento base, que é o seguinte: Deus vai levantar um grupo que está dentro de um espírito de concordância, dentro de uma visão de Deus, vai derramar os dons sobre eles. Mas qual é a primeira língua que eles falam? A língua dos anjos? Como nós vemos lá em Coríntios, e essa é uma das diferenças? Não, a primeira língua que eles vão falar são as línguas que existiam na terra. E isso ninguém quase cita, porque a gente associa muito ao dom de falar em línguas, especificamente as línguas dos anjos. Mas existe uma divisão nesse dom de língua, que é uma língua para edificar uma comunidade, edificar uma multidão, e uma língua que é para edificação própria. Então, quando você intercede a Deus, o Espírito Santo toma você e muitas vezes intercede com gemidos inexprimíveis numa língua estranha, que os homens não conhecem, a não ser por revelação, por interpretação do Espírito, e aí é um outro dom. Mas há uma revelação de Deus em que Deus capacitou aqueles homens para falar uma língua que existia. E por quê? Você nunca se perguntou, ou se você até hoje não tinha percebido isso, por que aqui em Atos 2 acontece um pouco diferente do que aconteceu lá em 1 Coríntios? Porque aqui a predominância é de línguas terrenas. Porque a multidão estava confusa. Se a multidão estava confusa, Deus estava trazendo claridade, Deus estava trazendo revelação para esse povo. Então, um grupo, uma casa espiritual madura, aliançada com Deus, vai receber os dons, vai participar ativamente desse avivamento, ou seja, vai receber as capacitações do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Mas um segundo grupo, que é esse grupo da multidão, vai participar como que passivamente. De que forma? Eles vão começar a ouvir palavras que antes eles não ouviam. Porque agora será falado no idioma deles. Mas pastor, já não falam tudo quanto é idioma nessa terra? Entenda o simbolismo que eu estou falando. O mundo tem uma linguagem própria. E o mundo ainda não vê e não está preparado para esse primeiro derramar das casas. Mas quando esse derramar das casas sair para fora, agora quem vai ser tocado é o mundo que antes tinha uma linguagem própria e vai conseguir ouvir dentro de uma forma que eles entendam. Ou seja, tudo que antes estava cercado, que estava tampado, que as pessoas do mundo olhavam para você e diziam assim: eu não entendo nada disso que vocês falam, crente, é tudo bitolado. Não, agora eles vão ouvir e vão dizer: nossa, ele está falando no meu idioma. Nossa,
ele está falando uma coisa que eu demorei para compreender, mas agora parece que faz todo sentido. E isso vai causar uma comoção, isso vai trazer um balanço, agora não só nas casas, mas um balanço na estrutura geral. E esses que outrora estavam fora, agora vão ser chamados para as casas espirituais. E dentro das casas espirituais, no mesmo espírito de concordância, vão começar a ser alinhados também para serem cheios do Espírito Santo. Olha lá o que eu estou falando. E todos pasmavam e se maravilharam. Sabe aquela história? O cara está falando a minha língua. Olha, até agora eu não tinha entendido nada. Até agora era grego para mim o que o fulano falava. Agora eu estou entendendo. E todos pasmavam e se maravilhavam. É o versículo bíblico, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Sabe o que eles vão dizer para nós? Pois que não são cristãos, não são homens que seguem a Cristo, que nós condenávamos há tanto tempo, como que eles estão tendo acesso a nós? Como que eles estão falando coisas que nós demoramos tanto tempo para ver? Então, amados, vai ter um estouro exponencial. Ou seja, sabe aquela coisa que você fala assim: nossa, trabalhei 10 anos no Evangelho e ganhei meia dúzia de vida. Não que essa meia dúzia não seja importante, é importante demais. Mas agora, coisas que você demorou 10 anos para ganhar, de repente, meia dúzia de pessoas na sua família, nos seus amigos, Deus vai explodir de uma tal maneira que em poucos dias, poucos meses, virão muitos. As igrejas de Deus, as igrejas que foram expostas e aprovadas, e igrejas que eu falo não é igreja quatro paredes, é a noiva de Cristo que foi aprovada, exposta e aprovada, vai num exponencial, vai ter poder na sua fala, vai ter poder de conversão, vai ter poder tudo porque o Espírito Santo vai derramar uma unção totalmente diferente. Isso é DNA de Atos 2, que é o tema que nós estamos tratando hoje, né? Que eu estou focado hoje. Como, pois, e aqui o versículo, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. E daí vem a dica aqui, amados. Olhe, ele vai citar partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, em Capadócia, em Ponto, na Ásia de uma maneira geral, na Frígia, na Panfilha, no Egito, partes da Líbia, junto a Cirenes, forasteiros romanos, cretenses, árabes. Amados, ele citou simplesmente todas as regiões e povos representados aqui nessa análise. Então Deus dizendo, o DNA, ele tem essas características que vale a pena citar para vocês. Primeiro, relembrando, cumprimento de Pentecostes tem um tempo de preparo, esquece. Se você não está se preparando, corre enquanto dá tempo para se preparar. Se você não está orando, corre enquanto dá tempo de orar. Se você está com a sua vida desalinhada, corre enquanto dá tempo para alinhar. E vou te dizer, está muito breve, hein? Está muito breve. Agora, segunda coisa, você pegou primeiro o DNA desse avivamento de Atos. Segunda coisa, concordância. E não é concordância assim, nós pensamos igual. Não é concordância humana em si somente. É a concordância com o coração de Deus. São 2 ou 3 ou quantos estiverem naquele meio, falando uma mesma língua, mas não uma língua do fulano X, do beltrano Y. Uma língua de Deus.
Terceiro, Deus usando das línguas de capacitação dele para traduzir para essas vidas de uma linguagem que seja acessível para eles. Então, o coração deles, o ouvido deles vai destampar. E eles vão receber coisas que eles não recebiam antes. E o que era da casa vai virar agora multidão. Isso é o DNA. Isso é Deus dizendo assim, sabe a história de Joel 2? Agora eu vou dar o primeiro exemplo, eu vou dar a base, eu vou dar o DNA. Só que isso segue. E nós vamos lá em 1 Coríntios 12. Por que 1 Coríntios 12? Lembra das cartas que eu falei logo ali, há uns minutos atrás? Eu falei que Atos 2 era o DNA. Eu falei que Joel 2 era a profecia. E eu falei que 1 Coríntios, lá no livro de Coríntios, e alguns outros livros de cartas de Paulo, vai ser esse conteúdo de DNA em movimento dentro das comunidades. Agora, 1 Coríntios 12 é muito legal porque você vai ver dentro de uma comunidade em geral, de uma cidade, isso ativo, porque Paulo está escrevendo como é que é a coisa. 1 Coríntios 12, 4 em diante vai dizer assim, há diferentes tipos de dons. Opa, ele vai primeiro mencionar e agora ele vai fazer outra dica muito importante a respeito do avivamento. Capacitação com dons. E ele diz aqui, há diferentes tipos de dons, e o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito como sempre. Há diferentes ministérios, ou seja, ele falou em dons e falou em ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas o Deus é o mesmo. Olha que interessante, ele vai falar de dons e usa que o Espírito Santo é o mesmo. Quando ele vai falar de ministério, ele diz que o Senhor é o mesmo. Quando ele vai falar de formas de atuação, ele diz que o Deus é o mesmo. Agora veja, dons, ministério e atuação. Pode agir diferentemente em cada cidade, em cada pessoa, com capacitações de dons diferentes, com ministérios diferentes e forma de atuação diferente, né? Depois nós podemos até aqui trabalhar um pouco esses dons, mas vamos citar primeiro. O primeiro deles que a Bíblia fala é da palavra de sabedoria. Pastor, o que é isso? Palavra de sabedoria difícil. É uma sabedoria para se mover no ambiente espiritual. Quando você olha para alguns personagens bíblicos, algumas pessoas mencionadas na Bíblia, você percebe que eles têm um poder, uma capacidade, é como se Deus trouxesse à mente deles uma revelação que não é só a sabedoria humana, tá? Não é só o conhecimento humano que alguém adquiriu no tempo, não, é uma sabedoria de Deus, em que, por exemplo, uma pessoa está lendo a respeito de um assunto, está inteirada de um assunto, e ela vai ter sabedoria para agir a respeito daquele assunto, sabedoria para interpretar aquele assunto, sabedoria para ter clareza a respeito daquele assunto. Agora, há um outro que é a palavra do conhecimento. Quando o Espírito Santo dá conhecimento de alguma coisa, quando o Espírito Santo revela alguma coisa, então ele dá conhecimento de que, por exemplo, num ambiente há uma pessoa que vive com uma enfermidade há tanto tempo, né? Estou dando um exemplo bem simples, mas há muitos outros conhecimentos, né? O outro dá o dom da fé. O outro, os dons, no plural, o único dom que aparece no plural, dons de cura. Onde possivelmente há pessoas que têm
uma ministração de cura muito mais para alcançar cegos, outros muito mais para alcançar pessoas paralíticas, porque são diversos dons dentro da cura, ok? Diversos tipos de cura. Há outro, poder para operar milagre. Pastor, não, dá uma luz para mim, porque como assim milagre? Cura não é a mesma coisa? Não. A cura, você sofre um processo. Então, por exemplo, você está lá com um quadro, você sente alguma coisa diferente na hora, mas você começa a notar melhoria, você começa a notar mudanças no seu quadro de saúde ou de alguma pessoa em um processo. Né? Eu, por exemplo, tive septicemia. Quando Deus ministrou a cura sobre mim, eu recebi um processo. Cada dia eu fui melhorando. Quando eu vi, os médicos falaram, ele está curado. Milagre, ele acontece no ato. Então um paralítico está lá numa cadeira de rodas, você ora por ele, ele levanta na hora. Entendeu? Muito bem. Ainda o dom de profecia, né? Que a maioria já conhece. O dom de discernimento no espírito. Hoje tem muito engano aí fora. E às vezes é difícil porque é tão elaborado, tão bem feito, que você não sabe dizer se é Deus ou se é o homem, ou se às vezes não é nem o homem, é o próprio inimigo. E daí vem o dom de discernimento do Espírito, que eu acredito ser um dos mais importantes para a igreja, de dizer, isso é de Deus, isso não é. Mesmo que pareça, Deus dá o discernimento e diz, isso não é de Deus. Então, às vezes, você está vendo alguém pregar, você está vendo alguém falar, você está vendo alguém cantar, você está vendo alguém fazer algum movimento espiritual e você diz, mas isso é de Deus. E Deus revela e diz, isso não é. Ou vice-versa. A outra, variedades de língua. Variedade de língua é a pessoa que tem mais de uma capacitação de falar mais de uma língua, seja espiritual ou seja a língua que Deus quiser dar para essa pessoa. E interpretação de língua é o seguinte, nós temos essas línguas espirituais, ou como o pessoal gosta de falar, língua dos anjos, eu prefiro falar línguas espirituais, línguas de Deus, só que por vezes Deus quer trazer uma revelação por meio dessas línguas, quer às vezes fazer uma batalha espiritual por meio dessas línguas. Então ele vai usar o dom de interpretação para revelar algo àquele grupo, àquela comunidade. Entende? Então, aí você está falando do que, pastor? Você está falando dos dons, ok? São múltiplos. Agora, o mesmo Coríntios 12, ele vai dizer, vocês são corpos de Cristo. Assim, na igreja, ele estabeleceu alguns para apóstolos, profetas, mestres, né? E o que você percebe aí quando ele vai falando disso? Do que ele está falando, pastor? De dom ministerial, ok? Então veja, uma coisa são dons do Espírito, uma capacitação que vem de Deus do alto e traz uma revelação. E outra coisa são dons ministeriais, dons que Deus traz para trabalharmos no ministério. Então, você tem lá um pastor. Para ele trabalhar somente com a capacitação dele é muito difícil. Então Deus dá uma capacidade especial para que ele possa ser um pastor conforme o coração de Deus. Deus dá uma capacidade para o mestre de ensinar com uma clareza que muitos não têm. Mas pastor, tem muita gente que ensina e a gente não entende nada. Amados, eu não estou falando ensinar por ensinar. Eu estou falando um dom específico que vai te dar uma capacidade de ensino. Eu não estou falando pastorear por pastorear, eu estou falando de uma capacidade para pastorear, assim como o dom ministerial de evangelista, o dom apostólico, que é aquele que geralmente
gerencia, aquele que abre igrejas, aquele que levanta trabalhos, né? E o dom profético, que é aquele conteúdo de revelação que só Deus pode trazer, entende? Então, todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos são mestres? Não. Todos têm dom de curar? Não. Só que a Bíblia termina, bem dizer, nos últimos versículos desse capítulo dizendo: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Pastor, qual é o melhor dom? Diga para mim, dentre esses 9 dons espirituais e dentre esses 5 dons ministeriais, qual é o melhor? Amados, o melhor é o que Deus quer para você. Não adianta você chegar e falar assim: eu acho incrível o dom profético. Eu queria ter dom profético, vou buscar o dom profético. Amados, se Deus não tiver isso para você, se não for o caminho que Deus tem para você, esse dom não é o melhor para você. Entende? Então busque o melhor para você. Se for o profético, amém. Se for o de mestre, amém. Mas, amados, o avivamento, ele traz essa característica. Ele nos traz discernimento aonde Deus quer nos levar. Então, é impossível alguém viver o avivamento e não ter esse discernimento. Pastor, eu não faço nem ideia aonde Deus vai me levar, que caminho Deus vai fazer. Amados, é muito claro. 1 Coríntios, uma outra característica, Deus traz a capacitação. Deus manda que nós busquemos e quando Ele derramar, você fique em paz, que se você estiver fazendo a sua parte, alinhado com aquele DNA que eu falei para vocês, você vai saber plenamente no teu espírito, porque o Espírito Santo vai confirmar lá dentro, qual o seu chamado, qual o seu caminho. Se ainda você não sabe, talvez precise de mais tempo de oração, mais tempo de dedicação. Amém? Eu vou parar por aqui, amados, já são mais de 10h20, então para entrar em qualquer outro tema fica um pouco mais difícil. Eu não sei se houve algum tipo de pergunta hoje, não. Amados, essa aula é muito importante também. Você não vai ficar ouvindo falar por aí sobre um DNA do avivamento, ok? Se você pode compartilhar com seus amigos, compartilhe. Divida isso com seus amigos, com seus irmãos, até porque para que todos se preparem para esse avivamento. Amém? Quero agradecer de coração cada um de vocês que tem participado conosco, dizer que os cultos continuam, né? Hoje à noite, culto, né? Que nós temos lá às 7h da noite. Nós temos também durante a semana, às terças-feiras, às 20h. Nas quartas-feiras, o Mateus sempre publica um estudo do Betel, que é um estudo que te incentiva a estudar em família. Nas quintas, eu e a Paula temos o discipulado às 19h, onde nós discutimos de uma forma bem informal muitos assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma forma bem tranquila, bem acessível a todos. E não deixe de participar e fica aqui o meu agradecimento, como sempre, a cada um que tem mandado mensagem, que posta alguma coisa pra gente, fala: pastor, olha que legal essa atualidade, pastor, você viu esse tema aqui, pastor, eu estou com dúvida nisso, e que isso nos motiva a caminhar, tá bom? Que Deus abençoe, te dê uma semana plena nele e que você não se esqueça, o avivamento está muito próximo. Deus já deu o start lá com a virada do ano judaico. Que você possa fazer parte, que eu possa fazer parte e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês e a minha honra também a vida de cada um de vocês. Amém?